Evangelho de João, capítulo 6, verso 47 em diante. Vamos acompanhar um pouco essa leitura. Em verdade vos digo, e em verdade vos digo, quem crê em mim, Jesus estava falando com os seus discípulos, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. E também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na igreja, na sinagoga de Cafarnaum. Ele estava pregando em um culto. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: ei, duro este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, no trono? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? A gente pensa que Jesus só pergunta se ele pode chegar a nós. Mas às vezes ele pergunta também: vocês estão querendo ir embora? Verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Lembramos muito Jesus bate a porta e nós abrimos. E ele entra, e nós temos um relacionamento com ele. Na casa que ele estava na igreja, como nós aqui. Ele ia na igreja todos os dias, aliás, a palavra diz. Ele estava ali. Nós temos muito e é tão bom. Porque Jesus é assim. Ele sempre quer chegar, ele sempre quer se dar mais, ele sempre quer relacionar, ele sempre quer se revelar, ele sempre quer falar conosco. Mas ele também pergunta: e vocês? A respeito do que eu tenho falado, do que eu tenho ensinado, vocês têm dúvida do caminho? Vocês têm um plano B? Vocês têm uma decisão? Como é que vocês estão? Eu acredito que ali, pasmem, né, gente? Pasmem. Acho que era uma pergunta que nenhum dos 12 queria ouvir. Assim, cheguei e perguntei, né? Cadê a resposta? Então, Jesus estava ali naquela hora, respondendo, ensinando, e de repente, pum. Que pergunta difícil, Jesus amado. Mas eles acabaram de dizer: que discurso duro é esse?
Porque Ele não amarra ninguém. Jesus não me obriga nem te obriga a seguir o caminho. Ele apresenta. E Ele perguntou. E para as perguntas de Jesus é bom ter uma resposta rápida. Não dá para ficar pensando. Porque sempre que a gente responde para Jesus, Ele já tem algo em mente, nas mãos para fazer, para agir, para atender. Ele tem rapidez. Então, para essas, Pedro, na hora, respondeu: Senhor? 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 Para quem iremos? Para onde iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra. Senhor, não tem plano B. Senhor, não tem plano B. Senhor, Tu és o caminho. Senhor, é só o Senhor. Senhor, eu não quero ver nada além do Senhor. Senhor, tem muitas propostas, mas a minha resposta é: só Tu tens as palavras de vida e vida eterna. A resposta é rápida. A resposta é rápida. A resposta é rápida. Por quê? O coração é enganoso. Se você demorar a responder, ele vai tentar te convencer. Porque tem propostas, tem caminhos vários, tem outras escolhas, tem coisas também bonitas, mas a resposta tem que ser rápida, a decisão tem que ser permanente. E aí então nós começamos a ver o que tinha a ver essa resposta de Pedro com o que Jesus estava falando. Ele estava falando exatamente da vida. Ele estava falando exatamente daquilo que Ele tinha para eles. E a palavra que nós lemos aqui, Ele estava falando que Ele era o pão da vida, que desceu do céu, e quem se alimentar dele, vai ter essa vida. Quem crer nele tem essa vida. Quem ouvir o que Ele diz, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Quem ouvir o que Ele diz, porque a palavra é viva, e quando ela vem, ela bomba o coração, ela bomba o espírito, ela bomba a alma, ela sacode os pensamentos, ela faz uma revolução de vida eterna. Por isso ele estava naquela hora, vendo o que estava acontecendo. Nós não percebemos, mas quando recebemos a palavra na igreja, a guerra, a batalha espiritual que acontece, os anjos caídos tentam de todas as formas nos fazer duvidar, nos fazer ter os olhos fora. Mas Jesus estava como nós, porque Ele ensinou estarmos na casa. Ele ensinou, só ensinamos aquilo que fazemos. Só aprendemos quando temos modelo. E Ele na guerra olhou e disse: sejam rápidos, respondam. Vocês querem ir? Não. Não queremos ir para outro caminho. Levanta sua mão, fala: não. Não queremos outro caminho. Há um só caminho. Fala: Jesus é o caminho, o único caminho que me leva ao Pai. Eu não quero outro caminho. E quando ele estava então indagando, ele já havia lançado a palavra. E a palavra que ele havia lançado era uma palavra desafiadora. E ele disse: olha, aquele que crê tem a vida eterna. E ele disse: olha, vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue. Coisa estranha. A minha carne é o pão que veio do céu. Vocês precisam pegar o evangelho como um todo. Não repartam o evangelho. É preciso crer, descer as águas e ser batizado, participar do pão. Isso quer dizer humilhar diante de Deus? Sim, porque quem manda é Ele, quem obedece sou eu. Aleluia. Eu não entendo muito, e não preciso entender muito para obedecer o que Jesus disse, porque a vida vem pela obediência, não pela explicação. E ele disse:
Tem alguém aqui que está aguardando? Faça logo, porque este comer da carne, descer, assim, lembra de Naamã? Que mergulhou no... por que eu tenho que fazer isso? Mas eu já fiz o meu conceito, eu já fiz na minha... Eu fiz ou não quando Jesus diz, acabou, a bênção é liberada na hora da obediência. Alguns ali deviam estar falando, mas Jesus, olha, Jesus desceu as águas lá no Jordão, batizou, João Batista batizou, eu não preciso. Jesus é porque é da Galileia. Tem alguma coisa boa de Nazaré? Não vem. Eu estou aqui, não é? Eu já nasci em berço. Jesus falou, se você não comer da minha carne, tu não beber do meu sangue, sem vida. E ele estava ali, diante daquele discurso de vida, naquele lugar, percebeu que a fé estava numa guerra, você não sabe, mas a sua fé enfrenta uma batalha que você não vê, a sua fé enfrenta uma batalha que você não enxerga, a fé enfrenta a batalha que nós não vemos, porque a fé é a certeza daquilo que nós não temos ainda, é a prova daquilo que nós estamos esperando, é a certeza, e ela vai na frente, você libera a palavra, e ela começa a agir, porque o Senhor Deus foi quem nos deu, é a palavra da vida, lutando e vencendo a palavra da morte. E assim que acontece, e ele continuou, e ele disse, vocês precisam parar com isso, ou vocês são ou não são, porque quem está diante de tantos caminhos, não alcança nada. Levanta sua mão e fala, eu só tenho um caminho, fala, é Jesus. Eu só escuto uma palavra, a de Jesus. E ele estava então nesse caminho, dizendo, e continuou. Verso 64. Contudo há descrentes entre vós. Contudo há alguns que ainda não estão abraçando. E o inimigo vem e diz, fala, você é esse descrente. Você é esse que não acredita? Não adianta. Irmãos, cala a boca do inimigo. Essa é a batalha da fé. Você já venceu, você já decidiu. Não dê ouvidos a essa conversa do inimigo. Sabe o que ele quer te convencer? Que você não vai ficar firme, que você não vai prosperar na tua fé, que você não vai crescer na tua fé, que você é daqueles que ó para lá e para cá. É mentira do inimigo. A tua palavra é a palavra que vem de Deus. O que te alimenta é da palavra que vem de Deus. A tua fé vence o mundo. Está lá em Tiago, lá em 1 João. A tua fé vence o mundo. De novo, levanta a tua mão, fala em nome de Jesus, a minha fé vem da palavra dele, a minha fé vence o mundo, e a minha fé alimenta a minha vida, porque o justo vive pela sua fé. E naquela hora eu creio que muitos foram arrebatados do campo da dúvida e abraçar o campo da fé. Fala para o seu irmão do lado, fala, meu irmão, hoje você tem mais fé do que ontem. Agora você tem mais fé do que ontem. Fala, meu irmão, agora você é mais fervoroso do que ontem. Fala, porque Jesus está nessa casa, você está na casa dele. A guerra, quem está lutando por você é Jesus. Fala, hoje você vai na sua fé e vai vencer os desafios dessa semana. Quem recebe diz? Amém. Amém. Mas há um só caminho. Decidimos pelo caminho, mas decidimos também pelo propósito. Porque quando andamos no propósito, até aquilo que não dá certo, coopera para o bem que Deus planejou para nós. Quando decidimos pelo propósito, até quando parece que não deu, já vai dar certo para você e por quem você estiver orando.
Por isso Jesus falou: olha, vocês não podem ficar dúbios. Vocês não podem, vocês perdem assim, mas vocês ganham quando vocês levantam, quando vocês olham e quando vocês declaram: o caminho é Ele, eu não tenho outro, o propósito vem dEle, eu não vou atender a outro. Romanos, vamos abrir por favor, capítulo 8, verso 28 a 30. E quantas vezes nós vemos esse verso, né? E eu declaro mesmo, irmãos. Declara, memoriza. Bispo, eu tenho muita dificuldade, eu vou até aproveitar, né? Eu tenho muita dificuldade de memorização, eu tenho muita dificuldade de ler às vezes e gravar. Eu quero te falar duas coisas. Para memorizar, é preciso repetir. Decoreba, seja o nome que você quiser. Porque quem não decora o que é de Deus, decora o que é do diabo. Então, é isso aí, entendeu? Fala comigo, quem não decora o que é de Deus, quem não memoriza o que é de Deus, memoriza o que é do diabo. Fala, porque o diabo não perde tempo em repetir. Ele manda os servos toda hora. Fala, então, para memorizar o que é de Deus, tem que repetir. Já li a Bíblia, tá bom, chega. Mas não vai guardar de jeito nenhum, irmãos. Tem que ler. Lembra do que Deuteronômio fala? Que ele ensinou para os pais? Ele diz, fala para os teus filhos. De manhã, na mesa, ao deitar, levando para a escola. E o caminho é longo. Deus está te dando para falar com teu filho da Bíblia. Lembra? Mas agora eu vou ter que parar. E é bom, como diz o bispo, no carro você não pode fazer nada. Tem que conversar. Fala, glória. Fala, glória. Você não mexe no celular, né? Espero que não, né, irmãos? Você não mexe no celular no carro. Tá? Eu pergunto para o irmão, você está mexendo no celular dirigindo, irmão? Misericórdia, irmão. Acorda. Fala, o anjo do Senhor acampa-se para livrar, mas também não abusa, não. Fala aí, não, para com isso, irmão. Que é isso? Como diz o brasileiro, né? Não, pode não, viu? Brinca. Não é questão de multa, não. É de perigo mesmo, né? Então, a Deuteronômio fala, você vai de manhã e fala. Você vai na hora do almoço e fala. Você vai deitar e fala. Fala para os teus filhos. Memoriza. Porque enquanto você está tentando memorizar, você está repetindo. E quando você repete, uma palavra de Deus que é liberada é aquela que ele disse, quem crê no que eu falo tem vida. Anula uma palavra liberada do inferno. Percebeu? Tudo com Deus tem propósito. Por isso Romanos diz, olha, sabemos que todas as coisas, eu disse para você, repetir, amém? Memorizar tem que fazer o quê? Repetir. Memorizar tem que fazer o quê? E o segundo nós vamos ver aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eva, pronto, ama a Deus, aleluia. Mas quem ama a Deus, como é que ama, né? Vamos lá, gente. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí alguns inventaram umas histórias, você tem chamado, você não é? Na realidade, o mundo tem muitas vozes. Está escrito também. Nós escolhemos qual voz atendemos. Quando você entra num lugar, muitas pessoas te chamam. Manuel, 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 Manuel. Marta, 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 Marta. Você consegue atender a todos? Você consegue atender a todos? Você consegue atender a todos? Você chega em um outro lugar, tem duas vozes. Marta, Marta, Manuel, Manuel. Você consegue atender duas vozes? Não, é uma por vez. Tem que ter atenção. Tem que repetir e tem que ter atenção. O chamado que eu atendo é o propósito que eu sirvo.
Amém? Aqueles que atendem ao chamado e ao propósito do Pai, todas as coisas vão cooperar para o bem dele. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus não tem acepção. Eu não sei se você já ouviu, eu já ouvi no início da minha carreira cristã. Tinha uma irmã que ela falava que o irmão dele falava demais isso. E eu pensava, que coisa triste, não é possível, meu Deus. Ainda bem que eu sempre perguntei. Você tem que perguntar, irmão. Está com dúvida da palavra? Pergunta para o pastor, para o bispo, para a pastora, para a bispo. Não vai com dúvida, não. Dúvida é aquele ninho que o Satanás gosta de enxertar para você desanimar depois, entendeu? Pergunta. E eu ficava na minha cabeça, mas de onde vem isso? E ela falava, olha, Cássia, o meu irmão fala, ele é de tal igreja assim, que é assim, na terra já tem os predestinados, então não adianta. Um é salvo, outro não é. Então, se a gente estiver no grupo dos salvos, tudo bem. Se não tiver, já vai ficar aqui mesmo. Eu falava, misericórdia. Porque o inimigo fica tentando pegar a palavra e te jogar no time dos perdedores, que é o dele. Aí eu falei com o meu irmão, né? Ele falou, que absurdo. Vou te ensinar a palavra. O chamado e o propósito, tem muitos. Mas se atendermos ao dele, vida, cura e até aquilo que não deu certo, vai cooperar para o certo que vem de Deus. E ele continua dizendo, porquanto aos que dantes conheceu, também os predestinou, para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a fim de que nós possamos participar de uma casa, de um relacionamento entre muitos irmãos, a fim de que nós possamos cumprir o propósito chamado entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. A tua vida foi feita para a glória de Deus. E aí? Vocês também querem deixar? Não. Repita comigo, não. Fala, não. Para onde iremos? Não temos para onde ir, a não ser o lugar onde Jesus nos chamou, é o caminho dele. A gente acha que Jesus não pergunta algumas coisas, e ele pergunta. Porque nos ajuda, nos desafia. Jesus vale a pena, sim. Até aquilo que não deu certo, debaixo da resposta ao seu chamado, vai cooperar para dar certo naquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Aleluia! Até aquela tristeza daquele dia, Jesus, que eu queria apagar da minha história. Mas a lição que ficou daquela tristeza daquele dia vai cooperar para a alegria que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia! Que é tudo para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, queridos? Obrigada, Jesus. Ah, Senhor Deus. Que pergunta, né, irmãos? Feche os seus olhos aí. Talvez tenha algumas coisas que a gente fica na dúvida, sabe? Porque são tantos desafios, tantas escolhas, não é? Ah, bispo, eu acho que eu vou sair por aí pingando de lugar em lugar. Hoje nós estamos em família, podemos falar rasgadamente, né? Eu vou sair por aí visitando lugares. Aliás, eu sou livre, né? Jesus me fez livre. E Jesus estava lá todo dia na congregação, na igreja dele, com aliança, batizou, desceu as águas, quando tinha alguém para batizá-lo, não é? Fez tudo o que ele ensinou, e disse para nós, se vocês comerem do que eu estou oferecendo, fizerem como eu estou fazendo, se vocês beberem do cálice do sangue,
assim como eu estou ensinando, vocês vão ter a vida eterna. Vida eterna não é para depois. É o que a bispa orou, né? Ela falou, até que Jesus volte. A gente não vive pensando em morrer. A gente vive pensando em viver. A gente não acerta para morrer. A gente acerta para viver. A gente não ajusta relacionamentos. Ai, se eu morrer. A gente ajusta relacionamento para viver. Chama 2, 3 casais, irmãos. Tem muita vida para o seu casamento. Tem muita vida para a tua vida. E Jesus estava fazendo isso. E então ele disse para aqueles que talvez estavam com o coração em dúvida: porque você não passou o que eu passei. Porque você não ganhou a patada que eu ganhei. Não vou falar de Pedro, não. Não gosto de falar de Pedro, né, irmãos? E quem aqui não é Pedro? Você que não ouviu Joãozinho com aquela cara de anjo lá, me matava com o olhar, ninguém via. Você que não viu. Tiago querendo dar um de sábio. Você que não viu. Eu, hein? Você que não viu. E Jesus estava ali, ó. Só que aquele não viu, para quem estava no propósito, passou a cooperar para o bem. Porque Jesus estava ensinando a fazer com o outro como gostaria que o outro fizesse com ele. Foi o que ele disse aqui. O irmão mais velho entre muitos. Somos irmãos em Cristo. A ceia renovamos a aliança. E a aliança também de agradar o coração do Pai.